Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do evento intitulado Abril, mês de reafirmar a luta pelos direitos indígenas. Hoje o nosso convidado muitíssimo especial é o cacique, o senhor José Aldarico Pompeu, da aldeia Cachoeira. Seja muito bem-vindo, cacique, e de já agradeço a sua disponibilidade em estar presente aqui, principalmente para a nossa comunidade acadêmica. Nos ajudando hoje nessa nossa conversa, nós temos 3 discentes da Faculdade Unicentro, 2 que fazem parte aqui ao meu lado, que fazem parte da iniciação científica sobre a história da hidrelétrica, que tem por objetivo a elaboração de um livro, e nesse momento eu digo então que esse livro é elaborado em parceria com o Sindicato dos Professores. De já agradeço também ao diretor do Sindicato dos Professores, o professor Jair Lopes. Eu dou então a voz a vocês para se apresentarem e em seguida a gente começa então a conversar com o cacique. Boa tarde, meu nome é Eduardo, como a professora havia dito, sou aluno do curso de Direito e nós estamos fazendo parte desse projeto de iniciação científica sobre a história da hidrelétrica do Rio Corda. E a história da hidrelétrica, ela não é só importante para num viés científico, mas também ela se representa como um marco na história da população guajajara que ocupa aquela parte do Rio Corda, porque justamente vai ser um momento em que eles vão ser retirados forçadamente daquele espaço, vão ter que enfrentar uma série de problemas devido à ocupação pelo homem branco para construir aquele empreendimento, e também a respeito da degradação daquele espaço, da utilização das matas com outras finalidades, desmatamento, a própria alteração da estrutura do lugar da cachoeira. Então, esse livro ele é muito importante não só para rememoração da história indígena de Barra do Corda, mas também para os próprios barracordenses conhecerem um pouco dessa história e também se sensibilizarem com a história dos povos indígenas e o que elas têm sido expostas durante toda a história de ocupação do Brasil. Boa tarde, me chamo Emily, também sou acadêmica do curso de Direito e desde já queria agradecer a presença do cacique, do seu filho, nos ajudando nessa pesquisa. Como ele mesmo disse, antes da gente começar, é a primeira vez que os procuram para contar sobre essa história. Normalmente é sobre o Alto Alegre, e é importante ver um outro lado da história indígena, não só aquela que foi, vamos dizer, pesada, para não dizer outra palavra, contar como vocês foram importantes para um progresso em Barra do Corda, mesmo que ele não tenha ido adiante. Vocês contando a história pra gente, é importante ver o outro lado, não somente o do branco, que foi divulgado de outra forma pra gente. Muito obrigada. Isso. Cairo, por favor. Certo. Primeiramente, boa tarde, né? Primeiramente também agradecer pelo convite da professora, né? Sou Cairo, sou do curso de Psicologia Acadêmica aqui da Unicentro, né? E estou aqui para ajudar nessa conversa também. Muito obrigado, professora, e aos meninos também. Nós que agradecemos, né? E antes da gente prosseguir, realmente o que Emily e Eduardo colocam, e Cairo estava colocando antes, é importante isso mesmo. Normalmente, quando se fala da história dos povos indígenas, há uma perspectiva de contar pelo lado não indígena. E há um ressentimento muito grande, principalmente pelos povos da nossa região, os povos guajajaras, justamente isso. Cadê a nossa história? Nós também temos direito a contar as histórias da região, mas pela nossa perspectiva. E a Unicentro, então, nesse trabalho da Semana dos Povos Indígenas, nós estamos procurando justamente isso, dar protagonismo e espaço para que os povos indígenas contem o que lhes convém e como lhe convém, porque a história é de vocês, não é? E nós estamos aqui para aprender com ela. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria só que o Eduardo um pouquinho contextualizasse, porque talvez o nosso público não saiba exatamente do que nós estamos falando. Porque como é uma história que ainda não foi muito contada, não foi muito debatida, eu penso que nós vamos ter muito do nosso público uma certa surpresa,
que hidrelétrica é essa? Onde fica? O que é aquilo, né? Então, Eduardo, se tu puderes fazer essa pequena contextualização, por favor. Então, a hidrelétrica, ela foi um empreendimento proposto entre as décadas de 40 e 50 no município de Barra do Corda, na área da Cachoeira Grande, que é um território pertencente ao povo indígena Guajajara, e ela foi financiada pelo governo federal numa iniciativa de promover a ocupação de espaços vazios no território. Obviamente, esses espaços vazios eram vazios a partir da lógica do Estado, que viam a necessidade de ocupação e exploração dos recursos naturais. E a área da Cachoeira Grande, ela tinha um grande potencial de exploração dos recursos hídricos a partir da energia hidrelétrica. E aí, durante essas décadas de 40 e 50, são instaurados uma série de decretos e de liberação de crédito para a instalação da usina hidrelétrica, que inclusive está muito ligada à história da própria colônia agrícola de Barra do Corda, que também era uma política de colonização muito utilizada durante as décadas de 40 e 50 pelo governo do Getúlio Vargas. Pronto, eu acho que deu mais ou menos para o nosso público entender as minúcias do que nós estamos contando aqui dessa perspectiva mais governamental. Vai estar no nosso livro, com certeza. Eu gostaria então que Emily fizesse, eu não sei se o cacique quer falar alguma coisa antes das perguntas, fique à vontade. Deixa eu fazer umas perguntas. Então pronto. Continue. Emily, por favor. A primeira, como era a vida na área da cachoeira antes da interferência para a utilização do solo, das águas para a hidrelétrica? Vocês notaram espécies de animais e plantas que não são mais encontradas devido à diminuição das matas virgens? Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite da professora e também dos estudantes, né, da parte dos direitos e também da parte também daqui do Cairo, né? Então que eu responder a pergunta Da nossa jovem da nossa jovem Emily. Emily. Antes, nós convivamos, que nessa época eu não era gente ainda não, né? Eu estava sem ser nascido na época. Mas o meu pai, o meu avô, eles moravam lá, meu pai nasceu lá na Cachoeira. Era a primeira aldeia que existia na beira do Rio Corte, que é Terra Canabrava, né? Quando foi em 1943, chegaram um pessoal, né, de animal que não tinha estrada, chegando lá procurando, né, o lugar lá para poder fazer essa barragem. Mas só que na época os índios não entendiam o que era barragem. Eles que não entendiam. Ele não sabia falar bem também, não entendia bem o português. Mas só tinha lá uma pessoa que era um intérprete, uma pessoa que trabalhou poucos dias, né, assim, nas fazendas que nós chamamos a sociedade de branco, né? E ele que era sendo intérprete, dizia o que essas pessoas queriam fazer lá nesse local, agora, né, da Cachoeira. Mas só que os índios lá não concordavam. Eles não sabiam o que significava o que eles estavam querendo fazer lá. Aí ele conversava com ele também conversava com os parentes, né, transmitia para eles, mas só que os índios ficavam com um pé na frente e outro atrás, né, desconfiando que não era da maneira que eles estavam falando, que do meio para o fim eles iam ser expulsos de lá, né. Aí eles voltaram mais ou menos seis vezes mais ou menos, né, perante do período do mês, né, para querer negociar com eles para poder deixar eles fazerem trabalho lá. Até quando foi o dia, ele convenceu os parentes. Esse parente que sabia um pouco de falar português. Aí ele falou, não, porque eles querem só um pedacinho aqui para fazer uma barragem, que vai ter uma luz para nós. Aí disse, não, nós não vamos querer essa luz não, porque senão eles vai pegar fogo nas nossas casas, né? Eles não sabiam o que era a luz. Até quando eles convenceram, cederam, né?
Eles mediram até o lugarzinho lá para poder fazer 400 metros quadrados. Nós vamos fazer só 400 metros quadrados aqui, mas só que vocês vão continuar morando aqui, né? É o que fizeram. Aí começaram, chegaram os tratores lá, chegaram as caçambas, poder atravessar o rio para poder pegar as pedras do outro lado do rio. Ainda hoje tem pedra lá do outro lado do rio. É tudo fazendo aquelas fileiras, né? Selecionado. As pedras lá. Ainda hoje tem lá, hein? O que aconteceu? Aí começaram a trabalhar e foi em 1943. Se meu pai contava para mim, né? Quando ele estava vivo na época. E meu avô também. E era uma aldeia muito grande. Cacique, De banco lá, eu fiquei em dúvida. Esse intérprete, ele era um indígena? Era indígena. Ele era guajajara? Guajajara também. Certamente. Então ele era aquele... Ele sabia um pouco falar português. Certo. Esse intérprete, ele trabalhava Ele passou uns dias trabalhando com os brancos. com os brancos. Assim, fora da aldeia. Mas já era pro SPI, que era a antiga FUNAI? Tinha um nome, antes do SPI, tinha um nome. Era Proteção ao Povo Indígena, parece que era. É o SPI. Que veio o SPI, depois a FUNAI. Isso. Era antes do Então SPI. esse intérprete, ele trabalhava... Passou uns dias, né, Certo. fora da aldeia, sabia falar mais ou menos um pouco. Mas ele não morava na aldeia. Ele morava lá, mas só que ele ficava trabalhando, né? Certo. Com os fazendeiros, né? Perto, aqui, redondez de Barra do Corvo, aqui, Uhum. né? Na época ele sabe um pouco falar. Né? Mas só que as pessoas que conviviam lá dentro não sabiam bem, entendiam, mas não sabiam responder o que estava acontecendo. E nessa época, quem era o cacique? Nessa época, era... O pai falou para mim que era o vô do pai do meu pai. Era o seu bisavô, então. Aham. Seu bisavô. Mas o nome se perdeu na sua memória. Não estou lembrado não, mas só que Era da família Pompeu. era da família Pompeu também. Certo. Aí o que aconteceu? Aí eles começaram a trabalhar lá, trabalharam, né? Aí o que a demarcação ficou em 400 metros quadrados, mas só que não foi feito esses 400 metros quadrados que eles iam fazer, né? Eles tiraram 12 quilômetros lá da divisa, passando da cachoeira já, né? Que a divisa ficava mais para cá, aquele perto da barra, a estrada da barra, né? Uhum. Aí de lá tiraram 12 quilômetros, passaram a cachoeira até na Sardinha, em outra aldeia. E de lá para passar também um corte, tirar 19 quilômetros para poder topar no Rio Mearim. Né? Porque o rio, que ela desce bem aqui, né? No Guajajara aqui, ela passa distância mais ou menos uns 20 quilômetros lá da cachoeira. Aí tiraram o canto para lá, tiraram 19 quilômetros e 12 quilômetros. Então, dos 400 metros... Aumentou 12 quilômetros, né? Tiraram 12 quilômetros e 19 quilômetros. Aí os 400 metros não existiu mais. E uma pergunta que é um pouco espinhosa. Teve um arranjo de pagamento nessa... Aí vai chegar lá. Certo. O que aconteceu, né? Eles disseram, não, nós vamos fazer a barragem aqui. Aí começaram a fazer o serviço lá, até os índios lá também trabalharam, né? Tava tudo bem. Aí quando chegou já no meio do serviço, já terminando quase o serviço lá, eles disseram, agora nós vamos dar o dinheiro para vocês, que era não ter um tostão. Aí eles pegaram 10 tostão, entregaram lá esse tradutor lá para poder repassar o cacique lá, distribuir para o pessoal lá, né? Mas só que na verdade esse dinheiro também sumiu. Ele lá, com o intérprete lá, sumiu esse dinheiro lá. Tem um tostão, se o pai contava para mim, eu vou. O que aconteceu? Terminaram, né, essa construção lá, essa barragem lá, aí chegou a cavalaria. Os policiais chegaram lá. Agora a terra não é de vocês, vocês podem ir embora daqui. Aí foi que os índios saíram com medo, a cavalaria tudo armado, né? Em cima dos cavalos lá, aí botaram os índios tudo para correr de lá. Mas só que na verdade a terra já era, tinha a demarcação, já era reconhecido pelo INCRA, né? Na época, pelo INCRA, era conhecido.
Aí os índios foram embora, se espalharam, foram embora tudinho de lá. 43, 44 mais ou menos. Certo. Só voltando um pouquinho, Cacique. O senhor consegue, não sei se está no nosso plano, como é que era a vida antes? Foi lhe contado isso? Como é que era a vida naquela região antes da hidrelétrica? A vida, nosso lá ainda alcancei ainda, que a vida nosso lá era mais tranquila, né? Os índios mais tranquilos. Não existia o que hoje em dia, né? Existe tanta a doença, né? Não existia na época, porque também porque eles não tinham muito acesso com outras pessoas que, né, de fora entram lá dentro. Era tudo quase tipo isolado. Né? E a comida nossa também até hoje, eles comiam muito coisa assada, cozinhado, ou muqueado chamado, né? Assado, porque não tinha, muitas vezes não tinha sal para poder salgar aquela carne, né? Eles botavam para assar e ficava aquela carne, a carne bem sequinha. A gordura saía tudo, né? Todo mundo era sadio, não tinha negócio de hoje em dia tem diabetes, sabe, tanta coisa que hoje em dia tem nos índios agora, né? E nesse tempo não existia. Eu acho, Eduardo e Emily, que seria importante, então, nesse momento, fazer o cruzamento com aquele livro que fala que lá tinha uma pequena aldeia, né? Faz essa interferência, por favor, Eduardo, ainda nessa primeira. Então, um livro ele fala que a aldeia ela era pequena, tinha um contingente pequeno de indígenas. Era um pontinho bem pequeno perto da área da cachoeira. E o senhor tem alguma memória sobre a quantidade de indígenas que moravam na aldeia Cachoeira Grande? Não, lá era uma aldeia. A aldeia que existe na redondeza ali foi tudo de lá, na cachoeira. E tinha a cachoeira e tinha São Pedro, da beira do Rio Miarim, que era só duas aldeias. E outra aldeia pequena também no Baixão do Peixe. Era mais ou menos 3 aldeias. Mas a aldeia maior, a mãe da aldeia de tudinho era a cachoeira ali. É porque eu acho que a gente tem uma dificuldade de compreender isso. A aldeia central, veja se eu estou dizendo certo, senhor Cacique, a aldeia central era ali, na cachoeira, mas existiam núcleos de povoamento. Lá no canto, na beira do Rio Miarim, tinha um, São Pedro, que hoje não existe lá, a aldeia São Pedro. Mas que saiu de lá. Não, lá da região de lá do Miarim. Certo. Tinha uma aldeia lá, mas Certo. fica dentro da reserva, onde nós faz o limite no rio ali, certo? Certo. Ficava no meio da reserva ali, que ainda está lá na aldeia ainda. E outro pouquinho lá no Baixão do Peixe, já lá no final da demarcação, entendeu? Na entrada ali a cachoeira era maior. Por que eu digo maior? Porque até em cima do alto ali ainda existe tapera, ainda existe do lugar daqueles fornos, ainda existe. Do outro lado do rio, né, da cachoeira também tem lugar que tem uns fornos velhos que a gente fazia, né, que não tinha o aço, né, para poder fazer farinha, né, as latas. Sim. Eles faziam de pedra, Do lajedo. Um lajedo de pedra e botavam barro por cima para poder fazer a farinha deles. Do mesmo lado da cachoeira ali. Já existe pé de caju, existe ainda. Já existe pé de planta do outro lado do rio. Então, para a gente tentar contrapor esse historiador, não é nem um historiador, é um contador de história, um grande intelectual da região. Ele está certo em dizer que a aldeia lá era pequena? Não, só se for do outro lado do rio, porque no lado que nós estamos aí é uma aldeia muito grande. Grande, né? O senhor tem assim, mais ou menos o número, não dá para... Mais ou menos, o pai dizia que tinha mais ou menos mais de 100 famílias. Então era muito muita grande. gente. Maior do que hoje. Pois é, porque na beira do rio tinha tapera, lá em cima do alto tem tapera, era uma aldeia muito grande. Ali nesse tempo que a cavalaria chegou lá para poder tirar o pessoal, eles pararam tudinho, saíram tudo com medo. E então, bora continuar, gente. Essa segunda eu creio que a gente já foi contemplado, né? Então, vamos lá. Só para comentar. Por favor, a cara, por favor. Da Emily, assim, a questão da flora, né? Sim, da pesca. Alterou muito, assim, acho que bem, desde o acontecimento para hoje. Hoje a gente não se vê, antigamente o parente não precisava entrar tanto para dentro, né, vamos dizer, da mata para caçar, né, pai? Como antigamente. Hoje tem que atravessar aí quilômetros e quilômetros para caçar, né? Ou matava até para caçar no próprio quintal, né? Como tu perguntou, assim, era mais fácil o acesso, mas devido à questão dessa mudança toda do processo, né?
desse surgimento dessa barragem, até mesmo hoje, que está hoje até mais, assim, hoje está mais, vamos dizer assim, desmatado, né? Se acabou, vamos dizer assim, até hoje em dia, para se plantar também, não é que não é um problema, né? Mas assim, existe, vamos dizer assim, essa questão até do uso do próprio indígena mesmo em si, né? Que ele manejar a própria terra, para ele é bem dificultoso, né? Porque para achar até mesmo, vamos dizer, o material para se trabalhar, né? Que é a questão do grão, vamos dizer assim, né? O acesso para isso é meio complexo, meio assim, complicado. Como antigamente tinha, né? Tinha todos os projetos, né? Basicamente tinha nas aldeias, até na nossa mesmo lá tinha um projeto muito grande de plantação. Hoje já não tem mais, assim, a gente está começando de novo, né? Com essa iniciativa também. Isso é importante. Cacique, o senhor falando, me veio uma cena na cabeça. Imagine uma população na aldeia de quase 100 famílias. De repente chega essas pessoas estranhas, deve ter trazido muitas doenças, mas eu não sei se contaram, o seu pai e o seu avô contaram, sobre as explosões, porque aquilo dali foi muito, usaram muita dinamite, né? Usaram muito. E eu não sei se o senhor lembra de alguma recordação nesse sentido. Como é que a população via aquilo, né? Aquele desmonte. Eles ficavam com medo. Inclusive, agora deixa eu ver, poucos tempos, eu acho que tinha um dinamite enterrado ali perto da nossa aldeia, já na saída lá de lá. Teve uma explosão lá no pé de árvore de jatobá. Ficou uma cratera desse tamanho assim, fundo, entendeu? Explodiu, foi um estrondo muito grande. Agora? Foi mais ou menos no ano passado. Então era uma dinamite ainda... Eu acho que foi dinamite que ficou lá enterrado lá. Mas saí da minha aldeia mais ou menos em 50 metros, assim, na beira da estrada. Aí explodiu lá, pum. E a outra ideia de que a aldeia Cachoeira, naquela época, ela também servia como um ponto de encontro das outras aldeias, era assim? Era assim, era. Por que eles vinham lá até hoje? Porque lá é o ponto de a pescaria dos índios. Por que eu estou dizendo a pescaria dos índios? Porque na parte do rio da Cachoeira para lá, esses peixes que sobem na Piracema ou sem ser Piracema só vai até na Cachoeira. Para lá tem outros peixes, mas é meio difícil. Aí quando vêm tudo para pescar ali debaixo da cachoeira ali. É o ponto de pescaria dos índios ali. Ah, é como se fosse um mar. Para cima tem um tipo de peixe, é isso que eu estou entendendo? E para baixo... Para baixo tem... O que tem para cá já não tem para lá. Só tem para lá aquelas traíras, uns peixes comuns. Que vai daqui peixe de couro não sobe, só fica até lá, de lá volta. Então ali a reunião era basicamente para a pesca. Pescar. Caça não? De caça muitas vezes eles iam armados pescar, mas só que hoje em dia agora está cheio de estrada, está cheio de casa também, né, onde o pessoal caçava, já não tem mais. Certo. É meio difícil. Já está difícil já para esse caso. Tá. E em relação às doenças, os seus pais e os seus avós diziam alguma coisa? As doenças que foram trazidas? A doença primeira que o meu avô contava, sarampo. Sarampo, ele saiu da cidade. Vieram uma família aqui para a cidade fazer compra. Né? Passaram 2, 3 dias aqui na cidade. Quando eles estavam de saída, eles apresentou, né? aquela coisa no corpo. Entendeu? Aí descobriram que era uma doença desconhecida. Aí um saiu para avisar lá, com medo. Mas só que na verdade também ele já estava também já infectado. Aí deixaram essa família, não deixaram mais entrar na aldeia, mas só que foi o tempo perdido. Mas a doença já estava lá dentro. E nessa época, que o meu avô contava, meu pai também contava, o pai nesse tempo já era um pai bem grande, já era casado. Aí diz que lá morria muita gente, porque eles comiam a casca, que era carregado, chamado, né? Era que não se dava com aquela doença, né? Do sarampo. Aí eu não sabia porque é que eles estavam morrendo rapidamente. Aí quando eles comiam pedaço de carne, né? Catitu, enviado, aí
saía mesmo aquelas coroas deles assim, eles morriam. E muitas vezes eles não tinham mais nem condições de se enterrar. Só abria ali, a areia da cachoeira ali, né? A areia só fazia abrir a areia e botar de cima, né? A areia por cima. E teve uma família lá, que é a família até do rapaz que mora hoje lá também, que é o bisneto dele. Tinha uns cachorros grandes lá, que o rapaz lá que criava lá, eles traziam, né, as pernas das pessoas que eram mal enterradas não sei o não, debaixo da areia, trazia perto de casa. Aí não tinha como enterrar direito, porque todos eles estavam doentes. Mas esse casal em específico que o senhor contou é porque veio a Barra do Corda. Uhum. Mas as pessoas que foram trabalhar dentro da aldeia, para Cachoeira, eles levaram doenças? Não, porque essa família que veio aqui na cidade, né, para fazer compras, passaram uns dias aqui. Aí descobriram que eles estavam doentes. Aí, ó, fulano tal, tá com uma doença, ninguém sabe, então vamos deixar ele na estrada para não entrar para cá. Mas só que essa pessoa que foi avisar também, ela já está infectada. Já estava infectada. Aí entrou. Aí pronto. Morreu muita gente. Por favor, não tinha remédio? Não tinha remédio? É. A quarta, né? A quarta. Depois que a hidrelétrica começou a ser construída, o que vocês sentiram de diferente no dia a dia? Vocês poderiam ter acesso livremente à região da cachoeira? Mais devagar. Quando a hidrelétrica chegou, o maquinário, as pessoas que foram trabalhar, o dia a dia da comunidade foi alterado? Depois que foi feita a barragem lá, ela ficou totalmente isolada. O que eu quero dizer é o seguinte, não teve fluxo das pessoas de fora entrar. Só entrar se fosse com autorização do cacique, ou mesmo da FUNAI, do SPI na época, né? Só podia entrar autorizado. Ficou isolado, entendeu? Aí a hidrelétrica, o que foi que aconteceu? Ficou lá, quer dizer, estradas lá no meio da aldeia, lá no meio da mata, lá no meio da beira do rio, entendeu? Então, deixaram as maquinárias lá, as turbinas, né? As pessoas que foram construir deixaram as turbinas lá, mas só que para nós aquilo ali não servia. Por quê que não servia? Porque nós não entendíamos para onde nós botássemos. Aí juntou uns caminhões aqui e foram buscar as turbinas. Era mais ou menos 12 turbinas grandes. Eles trouxeram essas turbinas. Aí ficou os vigia lá, vigia para poder vigiar as peças lá. O que aconteceu? O vigia estava vendendo as terras lá que não era dele. Aí os seus se revoltaram, aí não deixaram mais. Eu estava perguntando assim, no período de construção. No período de construção. Vocês adentravam para ir lá? Vocês entravam lá dentro nesse período quando estavam construindo? Só eram os trabalhadores, o pai conta, que nessa época não era gente ainda. Certo. O pai conta que só eram os trabalhadores lá dentro. Os indígenas trabalhavam Alguns trabalhavam, mas só que o pessoal da aldeia ficava, porque eles ficavam com medo. Com medo, né? Porque lá os pessoal tudo fardado. Nós soubemos de alguns relatos que esses indígenas que trabalharam para a hidrelétrica, inclusive eles não recebiam salário direito, passavam fome, eram maltratados. Isso se confirma? Rapaz, isso daí o pai falava que eles trabalhavam muito, mas só que o salário mesmo era complicado para receber. E que tinha muita violência, os profissionais recebiam. Nas fotos que nós encontramos, não é? Nós não detectamos fotos de indígenas trabalhadores. Porque muitas vezes não vão botar, porque o pai mesmo trabalhou lá dentro. Trabalhou, né? O pai trabalhou, meu tio também trabalhou, várias pessoas, né? Assim, aquelas pessoas tinham um equilíbrio bem forte. Porque botar aquelas pessoas para poder arribar aquelas pedras grandes ali, para jogar na britadeira, né? Britadeira, não jogar aquilo na máquina ali, para ter condições de arribar aquelas peças grandes de pedra, aquelas pedras, jogar dentro do britadeiro. Eduardo, a quinta questão, por favor. Tá. E lá era noite e dia, isso que era noite e dia. O trabalho não parava. Não parava, porque era para fazer aquela licença toda ali, aquela barra toda. Então a gente teve a vida anterior, né, que era bem mais pacata, como o senhor disse.
Aí eles chegaram primeiro, se apresentaram de forma assim, amigável, etc. E aí começou as interferências, né, no dia a dia de vocês, quando eles falaram, quando a área que eles disseram que iam utilizar foi extrapolada. Teve algum momento assim específico que eles chegaram, os indígenas da área, e disseram, vocês têm que sair daqui porque a gente precisa desse espaço? E também, para onde é que vocês foram, depois que saíram de lá? No começo eles falaram que eles iam ficar lá. Aí quando a barragem já estava terminando, eles chegaram com a força cavalaria policial, que a terra não era mais dos índios, tinha que sair de lá. Aí os índios se espalharam, saíram de lá, todo mundo correndo, né? Com medo, deixaram as roças, deixaram as casas, deixaram as coisas que eles tinham lá, eles deixaram tudo, que já são todos correram, né? Com medo. Aí alguns foram se arranjar, agora hoje em dia é a Sardinha, né? Foram na aldeia Sardinha, o outro, no caso, foram no Ginipapo, outro, no caso, foram no Paixão do Peixe, foram espalhados. Né? Se espalharam pelas aldeias. Com medo, com medo. Cacique, só voltando um pouco, nós também tivemos um relato que diz que antes, ou nesse período que o Eduardo fez a questão, fez a pergunta, que era já vocês sendo expulsos da terra, diz que eles colocavam muitas armadilhas para as onças. E essas armadilhas, às vezes, pegavam os próprios indígenas. Pegava. Isso é verdade? É verdade. Tinha um índio por nome de Miguelão, que era o índio mais velho, que ele gostava de... E era o trabalhador que trabalhava lá com eles. Né? Depois que esse pessoal saíram, deixaram o vigia lá. Mas só que ele trabalhava por vigia, mas só que o vigia botava uma armadilha onde ele ia passar. Não só ele. Quando vinha, ou ia daquele barrado para beber água lá, chegando na beira do rio lá, ele botava lá atrás lá, pegava umas ferras, aqueles ferrão que segura onça, botava lá escondido debaixo da terra, lá, na hora que os índios passavam, pegava as pernas dele. Isso Foi é só muito foi só dramático. das pessoas que saíram mutiladas lá. Não. Tinha um por nome de Miguelão, tinha um por nome de Antônio Ribeiro, e tinha outro Miguelinho, e esses tudinho foram mutilados da armadilha de onça. Isso, mas isso já depois que vocês foram expulsos ou antes? Depois foi expulso. Depois que foram expulsos, porque Aí, vocês voltavam para caçar, para pescar. Pra caçar, e também nós tínhamos que passar lá. Era um local de passagem. Para ir para onde? Para ir para aldeia. Quando ia para a cidade, aqui, voltar, ou mesmo sair pelo mato, para sair perto ali, ia para beber água lá no rio ali. Sim. Já tinha armadilha lá, para poder a gente não encostar lá. Então a zona era uma zona muito rica de animal, não era? De caça? Nada, para pegar a gente mesmo lá. E quando nós ia agora, recente, 80 mais ou menos, nós ia pescar lá, eles atiravam em cima da gente, mas ficavam. O vigia de lá também. Agora, 1980. Mais ou menos essa base. Tirava em cima da gente, pra gente não pescar lá na cachoeira. Era como dizendo assim, não venha, que aqui não é... A história da pasta que o pai conta também sempre contou essa história na cachoeira pra gente, né? E daquilo ali, os índios foram se revoltando. Aí decidiram vir para poder expulsar o vigia de lá. Expulsaram ele de lá. Como antes os parentes já tinham plantado, lá na região, se você reparar, tinha muito pé de manga lá, né, na aldeia toda ali. Até para eles pegarem a manga, né, que eles plantaram lá, esse rapaz, né, morava lá, que se apossou indevidamente, né, da região, botava essas... Mas esse rapaz era indígena não era? Não, certo. Aí foi nessa parte, né, que a comunidade se revoltou e aconteceu. Acho que o pai pode contar melhor essa parte aí. Senhor Cacique, os seus pais foram para qual aldeia? Foram para Sardinha. É a Sardinha Velha que chama, né? Tem a Sardinha Velha e a Sardinha Nova, que fica na beira do rio. Tem duas sardinhas, outra lá no centro e outra na beira do rio. Mas no caso, a sua família específica, o Zequinha pai e o Zequinha avô foram para Sardinha. Passaram uns dias no Ginipapo, né, que fica no meio da mata, com medo. Aí de lá desceram, entraram para passar sede, caçaram a beira do rio de novo. Aí foram para Sardinha, em cima da cachoeira. De lá, está mais ou menos uns 7 quilômetros da cachoeira para lá. Eles foram para lá, para ficar lá. Eu queria só voltar à história da cavalaria.
Quando esses soldados chegaram lá, era dizendo, vão embora. Não, embora, era para sair. Se não sair, você entrava no tiro. A ordem era para sair. Não veio nenhum aviso Não veio prévio. nada, não veio nada. Porque os índios estavam conscientes, porque eles iam fazer esse serviço lá, eles diziam que ia servir para os índios. Tá terminando, não, pode sair, que aqui não é de não sei mais não. Pode sair. Isso foi mais ou menos em que época era? Mais ou menos 43, no mês de 43 já, porque eles começaram a trabalhar em 43. 43. Então isso foi logo mais um pouquinho na frente, Foi, certamente, foi. né? Certo. Por favor, outra pergunta? Vocês Sim, lembram? Tem outra Sim. pergunta também que a Nina falou ali, que eu não... Eu passei um pouquinho. Era aquela que, como é que era a sexta, Emily? Faz de novo, a quinta. Tem uma pergunta também ali, que foi feita ali, e nós tínhamos, ainda hoje tem aí uns pés de plantas de manga. E, como o Caio falou ainda agora, eu trabalhei com os vigias lá, ganhando 25 mangas o dia todo. O senhor, Eu trabalhei. 25 mangas. esse era o seu pagamento. Tira o pagamento. Sem almoço, sem merecer nada. Só levava uns 4, 5 mangas para poder nós merendar o dia todo. Para ganhar 25 mangas dentro de um dia, Isso já em 70? mais ou menos. 70, 80. Antes de 70, 76, 77, 77, mais ou menos. 78. Aí qual era o serviço que o senhor fazia? Na roça, na catana, na juquira. Mas a roça não era sua, Não, eu tenho que trabalhar para poder comer. O próprio pé de manga com meus pais, meus avós. plantada. Plantaram, eu tinha que comprar, nós tínhamos que comprar para poder nós comer. Mas, gente, Era uma obrigação demais. Era. E aí o senhor ia trabalhar na terra que era sua. Nossa, e os pés de manga que o pai e o vô plantou, nós tínhamos que comprar para poder levar para nós comer. Tá certo. Então aí vocês se espalharam. Esses pais- E aí quando foi o momento que vocês resolveram se unir e disseram assim, nós vamos lutar para voltar para nossa casa, para Aham, nossa terra? foi. Como é que foi isso? Aí foi o seguinte, que todas as vezes como a pergunta que vocês fizeram aqui sobre a armadilha lá, foi desse daí que os índios decidiram expulsar as pessoas que estavam botando a armadilha lá, pegando os parentes lá. Que era o vigia. Aham, aí eles não foram lá. Aí nessa época, aí um rapazinho chegou lá, um pai chegou lá, o pessoal foram lá, invadir a casa do fulano lá, o vigia lá, foi mesmo. Mas só que infelizmente ele não estava lá, né? Só quiseram quebrar a casa dele lá, tirar as coisas dele tudinho, né? Levaram para a aldeia, e nesse tempo o pai era, não, o pai não, o vô, meu vô era o cacique. Mas o pai também ajudava a resolver esse problema. Aí o pai falou para eles lá e o vô disse, não, nós não queremos as coisas deles. Se vocês querem a terra, só é a terra. Vamos devolver as coisas deles. Aí foi um caminhão do SPI, na época, né? Foi buscar as coisas deles, trouxeram tudinho, entregaram para eles. Até a polícia mesmo de Barra do Costa foi lá acompanhar para poder receber as coisas, né? Que os índios tinham pegado lá deles. Né? A casa desse vigia, onde era? Não tem aquela entrada para a cachoeira ali? Tem. Desse lado assim. Aquela que fica mais ao alto. Assim, fica mais em cima do alto. Não é aquela casa aí pequena, é do outro que ficava mais em cima. Mais em cima. Só tem uns alicerces lá agora. A escada ainda tem? Tem. Tem a escadaria, né? E a casa lá era tudo de mármore, daqueles coisas, tudo bonito. Bonita a casa era tudo de mármore. Então aí vocês resolveram se... Agora eu pergunto, quem eram esses homens que foram até a casa desse vigia? O senhor lembra quem Era era? os índios todinho que vieram. Eram os Era os índios índios todinho. que vieram de todas as aldeias. Como é que foi isso? E eles fizeram uma reunião sem um cacique saber. De nós fizemos uma reunião, agora expulsar um de lá. E essa reunião foi aonde? Foi na aldeia, Na aldeia Sardinha. Na Sardinha. O seu pai então participou dessa reunião? Não, pai, porque nós morávamos lá no final da aldeia. Ah, Aí os irmãos dele, os tios dele, fizeram a reunião para tirar o cabo de lá. Eles vieram. Aí o pai, ele trabalhava, era cuidando dos gados do SPI, que
todo dia de manhã ele ia atrás dos gados, né, para poder trazer o curral. Né. Aí foi o dia que ele estava no campo, o rapaz já chegou, o cara chegou lá, opa, o pessoal pode lá invadir lá, pra casa do homem lá. Porque o fulano tal, que o Miguelão chegou com a perna toda cortada de armadilha, né? Armadilha. Agora eu fiquei numa dúvida, não sei vocês, porque o cacique ele fala das terras do SPI, não é? As terras lá então estavam sob a proteção do SPI? Era, proteção do SPI. Esquece. Então as terras que estavam sob a proteção do SPI não protegiam os indígenas naquela época? Com certeza, porque ele não, até nessa o que estava acontecendo lá, ele não chegava de resolver. Né? Ficava assim, um problema com ativismo isolado, sei lá, escondido, alguma coisa assim. Ou tinha medo de fazer alguma coisa. Né? Os índios ficavam, acontecia com eles, ninguém fazia nada. E as mulheres indígenas, nessa época que tinha hidrelétrica, elas também trabalhavam as pessoas? Não, só os homens mesmo, que era a força eles mais... tinham medo, os índios tinham medo. Os que tinham medo de encostar lá. Tinha medo, né? Tinha medo, porque era... Eles não eram acostumados de ter assim, acesso com as pessoas de fora. Uhum. Eles tinham um lugar muito reservado. Vocês querem prosseguir, por favor? Vocês lembram quanto tempo vocês ficaram afastados do território da cachoeira? Foi 3, para um bocado de tempo. Mas sempre a gente ficava transando, pescaria, né? Sempre ficava indo para lá. Mas toda vez que a gente ia para lá, como eu falei ainda agora, eles davam disparo por cima da gente para a gente não encostar. Mas o lugar de pescar era lá. O pessoal não teve jeito de encostar. Encostar. É porque eu acho que era uma tradição tão forte, Caio. Até hoje. Até hoje ainda se mantém essa tradição da pescaria? Tem. Qual é o período? Rapaz, quando sobe muito peixe na Piracema. É o que? É novembro? Mês de novembro? Mês de Julho? Quando sobe muita piaba, eles vêm com anzolzinhos. Toda a região. Toda a região vem lá. Vai pra lá. Aí quando o cara não via, eles começavam a tirar, dava para os cachorros, para morder os índios. Era muita coisa. Eduardo, por favor, ou essa ou outra interferência que você queira fazer. Vocês lembram assim de qual foi o momento que vocês voltaram e como foi esse processo de retorno? Em 80, no começo de 80, eu, meu pai, e eu já estava começando a pegar como é que chama? A responsabilidade, né, do meu pai, que partiu do meu bisavô, meu avô, meu pai, e o meu pai já estava entregando a responsabilidade para mim. Entendeu? Novo o senhor ainda, não era? Era novo. Aí nós procuramos o INCRA, né? Nesse tempo era o Dr. Machado, que era o executor. Nós íamos procurar o direito e a documentação. Aí o Dr. Machado, rapaz, aqui está o documento de vocês aqui. A cachoeira de vocês, a terra de vocês. Porque em 1901 a terra já era considerada, né, a terra Canabrava. Em 1901, foi o tempo do saque do Alto Alegre. Então, quando vocês procuraram o INCRA disse, não, a terra é de vocês. Está aqui, entregou o documento para nós. E nós repassamos esse documento para a FUNAI. Inclusive, eu vou até procurar no cartório, porque isso também tem no cartório. Eu vou procurar, porque nós recebemos esse documento, entendeu? Da terra, entendeu? E nós repassamos para a FUNAI. Entendeu? A FUNAI aqui de Barra do Corte. Uhum. Agora eu vou até procurar se tem alguma segunda via no cartório, porque é registrado no cartório. Certo. Pode continuar. E aí porque o senhor tinha dito que todas as famílias que estavam na área saíram, né? Então, nesse momento que vocês retornaram, todo mundo retornou ou só algumas famílias? Algumas famílias. Porque uns não quiseram vir mais não, se ficaram com medo. Eles ficaram com medo da opressão de novo, de serem expulsos novamente. E voltar de novamente. novo para a cachoeira. Entendeu? Aí, um bocado ficaram na Sardinha, outros ficaram no Baixão do Peixe, outro na aldeia Sardinha Velha, outro na aldeia Junipá. Né? Eles ficaram tudo espalhados.
E aí, quando vocês voltaram, vocês notaram alguma diferença lá no espaço? Era estragada a terra. Era muito estiorado. E aí, já nesse momento, vocês já perceberam assim, uma mudança na floresta também, na facilidade de encontrar animais para caçar? É verdade, é. Porque quando nessa época que a barragem, né, foi construída, ficou estiorado perto ali, né? Muito grande o espaço, foi estiorado, que foi o trator derribou. Né, e as caças também afastaram. Até o rio, até hoje, ela ficou modificada. Por que eu digo modificada? Porque tiraram o leito do rio para o outro lado. Meteram o tratorzão lá, que é onde era o rio passar, para poder fazer a barragem, eles mudaram para o lado de lá. Então a cachoeira não tinha aquele formato. Só tinha um resguinho, né? Era pequeno. Que ali tinham 2 canal. Onde tem aquela barragem que desce assim. Sim. O canal que desce na cachoeira ali. E tem aquela grandona ali. Ali passava um rego de água e outro naquele onde tem aquele 2 muros feitos ali. Né? Que desce assim na cachoeira ali. Onde é a ponte? Onde é a ponte, né? Ali também era um canal de um rio ali. Aí o trator jogou a terra todinha ali e como chama, não deixou mais a água descer ali, para poder a água passar do outro lado para se fazer o serviço deles ali. Era 2 canais. Tem uma coisa interessante, Cacique. Nós estamos falando da cachoeira, e Caio também essa pergunta é importante. Da cachoeira, um espaço físico, um marco na paisagem. Mas eu sei que a cachoeira, ela tem também um significado simbólico, espiritual para vocês. Eu queria que vocês me explicassem isso. Por exemplo, quando eu fui a algumas comunidades que elas diziam assim, a nossa cachoeira fala. E no relato de algumas pessoas da Cachoeira Grande, ele disse assim, a cachoeira às vezes fica em silêncio, né? Então, é o lugar da mãe d'água. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho o significado dessas histórias da cachoeira. A cachoeira ali, desde 80 que eu vim para lá, né? depois do acontecimento. O senhor já foi como cacique? Ou era o seu pai já... Já recebi o cacique na Sardinha na época, aí de lá mudei em 80 para Cachoeira. Né? O primeiro morador que veio da Sardinha para a Cachoeira foi eu e minha esposa e o irmão dele aqui mais velho. E a minazinha também. E depois foi chegando as outras famílias? Aí depois veio chegando. Aí depois, com um mês, chegou 100 e poucas famílias. O que significa? Nós Guajajara, eles não ficam todo o tempo naquele local. Depois que começar a aumentar a família, eles tiram a família e vai para outro lugar. E é assim a nossa convivência. Parece que é a tradição, a convivência nossa. Guajajara. Sim, a cachoeira. A cachoeira, ela dorme. Por que ela dorme? 12 horas para 1 hora. Ela para de fazer aquela zoada, aquela dentro da água. Né? Ela fica o rio como se fosse, não existe cachoeira, não existe aquela zoada da cachoeira. Só aquela água direto. Né? Você escuta até um grilo pular assim ali perto da cachoeira, você escuta. Mas no começo assim, da noite até 12 horas, a água faz aquela zoada. Já testemunhei, já. Tu já testemunhou? Isso eu não. Cacique, o senhor também já testemunhou essa cachoeira? Inclusive, tem uma família bem aqui no caminho do sítio ali, que foram lá tirar dúvida. Passaram uma semana lá, só fazendo pesquisa lá. A família que mora aqui no caminho do sítio ali. Eles foram lá gravar. Aí quando chegava de 12h30 para 1 hora, naquele período do espaço para poder, né? Mudar a parte do começo da noite para o outro dia, né? Aquele espaço ali, ela fica calma. E os espíritos da cachoeira foram embora com essa construção da hidrelétrica? Não. Voltaram? Não foram, não. Quando você está lá, digamos, por você só, 2 pessoas, se você estiver lá,
presta... Muitas vezes você pensa que alguém está perto de ti conversando, mesmo gritando, mas você prestar bem atenção, é debaixo da cachoeira. Você escuta alguém gritar, falar, ou mesmo cantar debaixo da cachoeira. Quando a água está bem quieta de madrugada. Até de dia também, que muitas vezes a gente está lá sozinho lá, né? A gente escuta, aí tem gente ali. Não é não, debaixo d'água. Não é só eu que escutei lá, inclusive o irmão dele também, o Lalá, escutava também lá. E o outro mais, o Zinho também escuta esse movimento lá. E quem são? Nosso conhecimento, a tradição nossa, que a gente percebe que é Mãe d'Água. Porque a Mãe d'Água, ela fica dentro d'água. Não é dentro do rio ali passando, não. Ela mora, porque ela é invisível. Entendeu? Ela mora ali dentro ali, mas no espaço onde não existe água. A proteção dela é o rio por cima. E ela mora no... E não é só lá. Para lá da cachoeira, eu tinha um aldeazinho por nome agora de Pissarra 2, o rio passa bem pertinho ali. Lá também tem um morador, lá também tem um aldeia, uma cidade de Mãe d'Água lá. Eu tenho prova disso porque as pessoas que eu pensava que era dessa terra, não era. Passou por mim, um bocado de gente, um animal, desceu, entraram dentro d'água, a água afastou, elas desceram dentro d'água e sumiram. Mas quando foi isso? Na estrada? Você ouviu essas pessoas na estrada? Eu vinha da Sardinha para Cachoeira. Foi em, deixa eu ver, meu Deus, foi no ano de 75, 76. Antes então de vocês voltarem? Não, depois. Depois já. Foi em 70 e 80, 85, 86. Foi em 86. As pessoas passaram por mim, eu vim acompanhando. Os animais entraram dentro d'água e sumiram. E o pessoal da aldeia escutaram. Eles correram para lá pensando que alguém estava fazendo mal comigo, mas era o pessoal gritando e sumiram. Era mais ou menos quantas pessoas? Tinha mais ou menos uns 10 pessoas com os animais. Com os animais. E qual era o animal? O animal era jumentinho e uns 2 burros, né? Selado, entendeu? E ainda essa pessoa que está em cima do burro, né? Aquele animal grandão, né? Eles falam, passou por mim, eu pensava que era o pessoal do sertão que tinha vindo para a cidade. Homem. Né? Aí eu só me afastei assim do lado, já era um alô bonito, né? E nesse dia estava queimando o mato lá. Aí tinha um cipó que estava com lavagem de fogo ainda. Aí eu tinha um facão na mão, eu escutei aquele pessoal passar. Então eu afastei na beira da estrada e deixei o pessoal passar. Aí duas pessoas pararam, mais ou menos assim, uns 10 metros da minha frente. Aí ele voltou, né, com o cavalo, né, com o burro, né. Aí disse, ei, tu vai para onde? Vamos lá para casa. Eu pensava que era o pessoal do sertão. Aí disse, você tem coragem? Para que isso? Se você tiver coragem, sou esse animal para mim aqui. Pois é agora. Também só fiz cortar aqui o cipó que estava com fogo, né. A Mãe d'Água não é uma pessoa, são os moradores. São os eles falam, meus parentes, o Nazélio diz que são o dono da água, que mora debaixo d'água. Tudo para eles é fácil, porque eles que são invisível, né? Aí eu me lembrei da história do Cário, da criança. Ah, sim. Não é, Cário? Como é aquela história do livro? Inclusive, acho que pode contar melhor é o pai também, né? Uhum. Porque se nas rodas de conversa dentro da aldeia, né? A gente se reúne com a família todinha, com os pais da aldeia também, sempre conversa as histórias bem mais antigas, assim, que é repassado pra gente, né? Ele foi pai, que tô era a correra no querma o paz o no cara do não? Isso existe também, existe. Que tinha uma alma de uma criança na comunidade, aliás, que faleceu, né? Chegou a falecer, ele não conseguia, né? Ele encontrar o caminho dele. E a comunidade meio que se via perturbada com essa questão, né? Da assombração dele. E nesse período, né? Assim, a comunidade chegou a pedir para solicitar, aliás, pediu ajuda, né? Dos pajés, né, para ver se poderia ajudar.
E com isso, resumindo, procurar ajuda a Mãe d'Água, né? Para que se você recorda, você poderia contar melhor essa história para eles aqui? Por quê? Porque a mãe e o pai, eu também presenciei. Eu que presenciei também. Quando era assim, que muitas vezes, quando a pessoa morria, né? A parente morria lá, que muitas vezes ele chegava, né? Ou mesmo escutar aquele choro daquela pessoa, a gente não via, porque ali está encantado, já não é mais os seres dessa terra, né? Como se fosse as pessoas mesmo dessa terra, né? Mas ninguém via. Eu só escutava eles falavam, pega. Muitas vezes a pessoa, quando pegava, né? O espírito daquela pessoa ficava gritando até que não levava também para o rio e carregava. Aí pronto, acabava, né? Aquele movimento daquela pessoa que morreu. Cacique, quando vocês voltam para a aldeia, acho que é a pergunta 10, não é isso, gente? Sim. Tudo que lhe foi contado, que o senhor contou para os seus filhos, o que aquelas ruínas representam para vocês? As ruínas da hidrelétrica. A usina? O que as ruínas da hidrelétrica significam para vocês hoje em dia? Rapaz, é o seguinte, ali, do jeito que ela está ali, ela vai permanecer daquele jeito ali. Por que eu digo isso? Porque não vai ter condições de reformar ela, né? Ter a reforma dela ali. E mesmo assim, mesmo que eu já recebi várias essa proposta, né? Até da Eletronorte eu recebi um convite para a gente reativar, né? Eu disse, não, nós não vamos aceitar porque daqui a mais na frente vai dar problema. E segundo, depois que fechar as portas das barragens ali, vai tomar o pouquinho que nós temos. Entendeu? E porventura, estourar uma barragem lá, a barragem corta aqui embaixo. Acaba com a cidade. Entendeu? Então ela vai ficar daquele jeito ali. Então quer dizer que o senhor já recebeu proposta para reativá-la novamente. O senhor lembra mais ou menos o período? Mais ou menos. Deixa eu ver, mais ou menos. 93. Foi mesmo? Então quer dizer que a história da hidrelétrica para ser reativada ressurge de novo na década de 90? Foi em 90 mais ou menos, esse período. 90, 93, 94, mais ou menos. Tem algumas passagens nos textos que dizem assim, as ruínas é bom elas ficarem para a gente lembrar a luta que foi para a gente voltar. É verdade. E nós não aceitamos não. Eu mesmo, meu conhecimento, né, eu não aceito reativar aquilo ali não. E nem minha família, porque aquilo ali vai dar prejuízo. A gente vê todas as vezes na mídia que eu não vou longe não. Aquela barragem do Belo Monte ali, isso é problema. Faz problema para a sociedade, faz problema para as comunidades indígenas. Né? E muita proposta eu já recebi para poder reativar, você vai ganhar muito dinheiro. Eu sei que vou ganhar dinheiro, mas vai trazer problema para o meu neto e bisneto. Então não foi só uma não, foram várias. Umas 3, 4 vezes. Do governo. Do governo. Certo. E eu gostei só de uma frase, cara, que eu não quero deixar passar. A preocupação do cacique é com a aldeia, mas com o Barra do Corda. Vocês viram isso, né? Assim, acho que respondendo um pouco a pergunta dela aí, né? Assim, eu como jovem, né, também, para futuras gerações, né, acho que ela tem um significado muito grande na questão das ruínas. Vai ficar permanente, né, vai ficar lá, como o pai falou, vai ficar lá. Vai ficar para os nossos netos, filhos, bisnetos, filhos dos filhos dos nossos filhos. E essa história, né, como vocês estão, vamos dizer assim, estão escrevendo esse livro, vai ser compartilhado com os demais também. Vamos perguntar como que surgiu aquilo ali, que ano foi, quem são vamos dizer assim, os protagonistas dessa história, né? E somos nós que estamos fazendo isso aqui, né? É um marco para a história da gente do povo Guajajara e também para a Barra do Corda, né? Que como que a gente sabe, né? Que todos falam, acho que assim, que a cidade de Barra do Corda é conhecida como a cidade dos indígenas, né? Do povo indígena Guajajara. E assim, é um marco para a cidade, é um marco para a nossa comunidade, até mesmo para as demais aldeias que surgiram no decorrer desse tempo também de uma aldeia-mãe, dentro do surgimento dessa aldeia-mãe para as demais, né? Que hoje são várias aldeias
que a região Rio Corda ali, essa TI Canabrava, que tem muitas aldeias. Não é desmerecendo as outras demais. É uma região muito grande, temos Canelas, né? Temos a região ali do Ginipapo, Grajaú, né? Que são outros povos também, outras comunidades. Mas a região terra indígena Canabrava é uma história bem, vamos dizer, rica, né, de detalhes. Que dentro dela tem Alto Alegre, tem a Cachoeira Grande, tem as outras demais também aí, né, que estão para vir. Enfim, resumindo, vai ficar para a história e vai ficar com um marco para nossos filhos também, né? O povo indígena Barra do Corda. Verdade, cara. Cacique, quando começamos a pesquisar, e a gente foi algumas vezes lá com a sua permissão, eu comecei a perceber que as ruínas da hidrelétrica, ela tem várias pinturas de mão, né? Tem uns que tem mão e que tem braço. Talvez as pessoas nem compreendam porque que nós colocamos isso no cartaz. Mas é algo que me chamou muita atenção. O senhor sabe me contar em que momento isso foi feito, em quem foi que fez aquilo dali, quem colocou aquelas mãos? Foram os indígenas? Como é que é a história dessas pinturas nessas ruínas da hidrelétrica? Aquelas pinturas ali, aquilo ali foi um marco na volta e também como que eles foram antes, né? Terminar, quando voltaram já encontraram, aí eles botaram aquela marca ali para poder ficar como lembrança. Os indígenas? Uhum. Quando eles foram? Uhum. Ou quando voltaram? Voltaram. Quando eles voltaram. E tem mão de criança, Tem mão de criança, tem mão de adulto também. Tem mão de adulto. Porque aquilo ali ficou com marca, como eles conseguiram de volta o que era deles. E lá tem uma mão sua? Tem não. Isso aí foi do antigo. Muito antigo, né? E o senhor sabe em que momento que foi feito isso? Que material usaram para fazer essas... Aquela aí, eu acho que eles pegaram que... tem umas pedras que ela é tipo assim... avermelhada. Aí muitas vezes eles pegam aquelas pedras, aí fica usando a pedra, né, que tem mais cascarenta, para poder desmanchar e botar um pouquinho de água para poder fazer aquela tinta, pedra. Aí na certa colocaram ali. na mão ou desenharam a mão? Eu acho que eles botaram na mão. E eles botaram. Que é essa que está aqui no nosso cartaz. Eu acho que é como se fosse um marco, né? Aqui chegamos, é nosso. É por isso que eu digo, essa vai ser a capa do nosso livro, né? Que diz assim... Foi tinta da pedra esfregada na outra pedra. Botar um pouco de água para poder fazer aquela tinta. Nós vamos voltar lá, nós vamos estudar mais essas pinturas, mas é uma coisa muito, muito interessante. Que é como se a volta de vocês, nas ruínas que ficaram, vocês disseram, isso aqui nos pertence. E tem várias mãos dessas, eu ainda não fiz análise, não sei quantas mãos tem. Tem algumas letras também escritas em Terra, mas eu ainda não consegui analisar. Por isso que eu disse, eu tenho muita curiosidade de saber mais dessa história em específico. Né? E tem uma outra coisa muito particular que eu acho que o Cairo pode ajudar. As ruínas se transformaram num ponto turístico. Né? E aí eu queria que vocês falassem desse momento, das ruínas e da cachoeira como turista. Pois é. Muitas pessoas procuram, fazem uma pergunta para mim, para outras pessoas lá, por que nós não deixamos de né, ativar aquilo ali, né? É isso não. Se nós deixar, vai acabar, né, a beleza da cachoeira, como falei agora, a beleza da cachoeira, vai acabar. Os turistas, quando quer ver uma coisa que é da natureza, não vai existir mais, porque ali vai tomar tudo cheio de água, vai tomar de água. Né? E aí é um perigo para nós, como eu falei ainda agora. Vinha acontecer algum desastre ali, a Barra do Porto está embaixo. Eles de novo falando, eu não quero isso. E também eu não quero que aconteça isso, nem com as pessoas que estão aqui, embaixo, onde o rio corre, e nem para nós, porque ali se começa a reativar de novo, a água vai tomar tudo aquele espaço ali e vai ficar ruim para todo mundo.
Verdade. Principalmente para nós. Aí para onde que nós vamos? É. Nós vamos acabar com a nossa terra. Já houve alguns empreendimentos, eu também soube dessa perspectiva, que hoje alguns empreendimentos de fazer ali naqueles tanques que ainda existem, locais de criadores de peixe. Peixe. Foi feito isso mesmo? Já. Nós fizemos ali, mas só que nós deixamos de fazer. Quando eu criatório de peixe uma vez lá dentro. Não foi pra frente. Nós não deixamos. Por quê? Porque ali é um lugar muito. Tinha que ficar daquele jeito ali. A paisagem é aquela. É aquela. E vocês conseguiram nesse período de tempo encontrar alguma coisa do período, por exemplo, resto de panela, Eu talheres? tinha uma turbina zona lá, né, pai? Ficou uma grandona lá ainda. Como eu falei ainda agora, tinha 12 turbinas lá, o pessoal trouxeram. Ainda ficaram esses. Já deixaram lá. O que mais que tem assim de restos de coisas? Tem casas ainda? Só tem uns alicerces lá que eu falei ainda agora. Aqueles alicerces, né? Cacique, então eu tô muito. Eu não tô satisfeita, mas pelo tempo do podcast eu digo que tá de bom tamanho. Eu não sei se vocês querem fazer alguma intervenção. Eduardo e Emily. Não, está. Só agradecer a vocês mais uma vez. Mas se tiver mais uma pergunta, não tem problema não. Porque É se eu sobre souber- assim, mais sobre uma questão, porque do ponto de vista de algumas pessoas aqui da cidade, elas olham para a ruína lá do que era para ser a hidrelétrica com um certo ressentimento do que poderia ser, que aquilo poderia trazer uma série de benefícios para a cidade. Como é que o senhor vê isso, essa questão de terem pessoas que têm essa opinião sobre aquele espaço ainda, mesmo diante de tudo que aconteceu e de tudo de ruim que trouxe? Rapaz, é o seguinte, só dar um exemplo aqui, para você, se fosse reativado, um exemplo, ia, né, ter os empregos, né, para poder trabalhar e trazer também um benefício também para a cidade de Barra do Corvo e para nós, mas só que tem aquele porém dizer, será se vai ser bom, será se vai ser ruim? A gente fica sempre naquela expectativa, né? De dar certo no começo, lá no meio do final, e dar errado. Né? A gente fica sempre naquilo ali. Né? E também, nós pensamos também, vamos reativar. Aí depois, lá vocês não têm mais direito aqui, vocês têm que cair fora de novo daqui. Isso aí nós não podemos mais cair nessa armadilha. A gente tem que sempre ficar, né? Com aquilo ali, né, o que aconteceu com meus pais, com meus avós, com meus primos, né, com meus tios, que aconteceu. Então, é isso que eu penso. Mas muitas vezes as pessoas, porque ele não quer nada para ele, tal, isso, aquele outro. A história acho que conta muito. Uma história desses empreendimentos, né, que, vamos dizer assim, fala muito sobre essa tua pergunta aí, né, questão de, será se poderia mudar a vida de muitos barracordenses? Poderiam, né? Mas, como eu falando, tem muitos empreendimentos desse mesmo, que ao decorrer do tempo aconteceu, né? Que hoje existe ainda, que é a usina Belo Monte, né? Que realocaram as comunidades de suas próprias aldeias de onde surgiram. Será se essas pessoas chegaram a pensar no quanto modificaram a vida desses indígenas, no quanto prejudicaram das suas raízes, histórias, tiraram, realocaram essas pessoas para outras regiões, sendo que suas raízes estão ali. Se chegasse a acontecer isso dentro da nossa comunidade de Barra do Corvo, aquele da nosso povo Guajara ali, onde é que a gente poderia falar assim, olha, meu filho, a gente nasceu aqui, nossa casa é bem dentro da água, onde é hoje, né? E fica assim essa questão. O impacto muito grande, histórico, né? De buscar as raízes dos nossos antepassados. E hoje, né, com a luta, e acho que Deus também, primeiramente, né, de intervir nessa situação. Acho que da forma de chegarem a abordarem, né, como o pai relata para a gente, né, nas comunidades de uma forma truculenta, até mesmo de uma forma meio que ignorante, né, abusando da falta de informação das comunidades naquela época, né, assim, acho que não deu para ir, né, se fosse para acontecer, acho que, sei lá, com um consentimento mais estudado, né,
como o pai também relatou aqui, que se fosse para ressurgir de novo um projeto desse, como seria? Para onde os indígenas e os povos que moram naquela região iriam? Né? De qual forma eles se beneficiar, de como eles poderiam se beneficiar com tudo isso? Né? Enfim, é que eu estou falando, a história, do correr do tempo da história todinha, né, do Brasil, é a resposta para tudo isso aí, que tu perguntou, tu falou, né? Que há mudanças muito truculentas na origem da história do povo brasileiro. Porque a história do povo brasileiro é o povo indígena, né? Desde 1500, né, que está aí, que hoje a gente está estudando, aliás, a gente procura muito saber, né, de como ocorreu realmente, né? Porque tem a perspectiva do europeu, né, da história que é relatada nos livros hoje em dia. E que com o tempo, acho que com a atuação nós acadêmicos, a gente poderia trazer mais de uma forma mais real, vamos dizer assim, né? É isso. Tudo bem, cara. Essa é a vontade da Unicentro, esse espaço que a faculdade está abrindo para os povos indígenas contarem a sua perspectiva histórica, é muito importante. O livro que nós estamos fazendo com os indígenas, com professores indígenas, com estudantes, é para abrir espaço mesmo para que os povos indígenas tenham espaço dentro da academia e possam dizer, olha, a nossa história é essa, não aquela contada daquele outro jeito, não é? Então, dessa forma, eu agradeço muito mesmo o Cacique, é o nosso parceiro da Unicentro. Sempre que nós estamos, algumas pessoas dizem assim, mas a família Pompeu está danada aqui dentro da Unicentro, porque são muito solícitos. De fato, compreenderam a importância desses jovens na academia, então tem apoio dos pais, tem apoio dos irmãos, e estão sempre aqui com a gente. Então agradeço muito, Cacique, a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor é muito ocupado, o senhor tem que cuidar da sua comunidade inteira, mas saiba que o que o senhor fez hoje aqui, muitas pessoas vão escutar, vão refletir sobre o que o senhor falou, o Caio falou, e pensar a nossa cidade, a nossa região de uma outra forma. E talvez eu pense que seja muito importante, pegando a pergunta do Eduardo, uma outra forma de desenvolvimento, porque às vezes a gente pensa no desenvolvimento financeiro, mas a gente esquece do desenvolvimento que é a inclusão, o respeito aos povos indígenas. Eu abro espaço nesse momento para o senhor se despedir, o Caio também, e os meus alunos da iniciação científica. Por favor, Caio. Bom, primeiramente, obrigado, professora, novamente aqui. Né? É muito bom estar presente nessa roda de conversa. E também, lembrando também aqui, que viu o convite, né, da gente chegar a sentar na roda de fogueira, a gente está conversando mais sobre isso, assim, serão bem-vindos também na cachoeira, na aldeia da gente, né, para a gente ter mais uma conversa mais assim, mais elaborada, né, vamos dizer assim. Emily? Agradecer a vocês, contar a versão de vocês, que é a verdadeira, pra gente ter conhecimento e oportunidade de estudar a história de vocês, que é maravilhosa. É uma oportunidade, né, de compreender que foi a cachoeira, a hidrelétrica na cachoeira, com o olhar de quem de fato foi afetado, quem foi retirado de lá forçado e que quando retornou teve que lidar com todas as modificações que surgiu lá na área da cachoeira. E não ver só o lado ruim, mas também as boas memórias que vocês cultivam de lá. Ah, boa, isso é verdade. Lembrando que a cachoeira, nós estamos falando de um dos maiores marcos do patrimônio natural de Barra do Corda, né? Então, por detrás desse marco patrimonial, existe uma história extremamente complexa. Então, muita gente lutou, muita gente morreu, mas vocês conseguiram retornar, né? São os indígenas Guajajara retornados à sua casa. E aí, Cacique, eu queria muito que o senhor se despedisse, mas que terminasse com a música da cachoeira. Muito obrigado pelo convite, que foi convidado pela doutora, professora, e os dois dos alunos também que estão estudando, né, para ser, né, doutor também. São doutor já, com certeza. São doutores. Vão ser aprovados com certeza. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, se você estiver querendo fazer, pode convidar que eu repasso alguma pergunta que vocês querem saber. Posso repassar para se eu souber, repasso para vocês.
entender e também, se cair também na prova de vocês, que for a parte da Jajá, se tiver, repasso, sem Sei. problema nenhum. Antes do Obrigado. cacique, Uhum. antes do cacique finalizar com essa musiquinha, que eu sei que ele já tá puxando aí na memória dele. Esqueci da música. Então pode ser outra, aquela que eu gosto muito, que tem tudo a ver do Beija-Flor, que eu acho linda. Eu queria muito finalizar esse trabalho, que é uma série de atividades do mês de abril, que tem como título o mês de reafirmar os direitos dos povos indígenas na região, já estava na hora. E como pesquisadora colaboradora dessa casa, agradecer à direção, a doutora Rosária Ribeiro, por esse espaço e a oportunidade da gente pesquisar o que importa e o que se gosta. Então, no meu caso, eu estou eu me incluo nisso. É importante e é o que eu escolhi como pesquisadora. Então, agradeço muito e, cacique, é com o senhor. Agora, só algumas perguntas, se não foi respondido, mas vai ter o dia para a gente repassar tudo de novo, né? Para responder o que faltou. Ainda faltou, né? Uhum. Eu tenho um aluno que disse assim: professora, tá difícil da gente terminar, porque toda vida que eu vou, na mesma história, tem outras histórias. Eu digo, isso é a tradição oral. Eles lembram exatamente muita coisa. Então tem que se ouvir a mesma história várias vezes, porque é cheia de recursos outros. Isso é verdade. Então é isso, Obrigado, cacique. Eu vou contar? É. Se eu lembro ainda da cantiga do já falou. Eu vou só o começo que eu estou até no comecinho também da festa de Mocriado também, da menina moça também, só o comecinho. Já falou. Maero o aipó, o ano nicó. Maero o aipó, o ano nicó. Manhum ete maaputiri. Maero o aipó, o ano nicó. Maero o aipó, o ano nicó. Manhum ete maaputiri. E o pezinho tá batendo ali. Essa tá no nosso livro, né, Caio? É muito bonita. A primeira vez que eu escutei o sentimento e a sensibilidade que o povo indígena, o povo guajajara tem com a natureza. Eu disse, o que significa, cacique? Ele disse assim, você está escutando aquele barulho? O zum, zum, zum. É o beija-flor na flor. É uma coisa muito sensível, né? Que eu acho que é muito atual quando a gente fala de sustentabilidade. E a outra, pra gente já ir encerrando, aí vamos... é a cantiga da menina moça, porque ela vai dançar com aquele cocado, não aqui, aquele, isso aqui no cabelo dela, né? Se fosse o cabelo dela, com as penas, né? Aí aquela, nós cantamos assim, só o começo. Erero-pio nego no iwazaiwa-he. Erero-pio nego no iwazaiwa-he. Erero-pio nego no iwazaiwa-he. Porque ela vai dançar com aquele o escamarado na cabeça da menina moça, né? Aquelas penas até aqui, né? Ela vem por trás aqui. Que vem aqui e desce. Chamado Iwazaí, nossa língua. Iwazaí. Aí nós cantamos assim, vem dançar com o seu Iwazaí para fora da nossa língua, né? Então é com essa perspectiva de finalizar o nosso livro, com agradecimentos muito sinceros ao cacique, ao Cairo, nosso aluno aqui, aos meus alunos da iniciação científica, que a gente finaliza essa conversa. Que venham outras. Muito obrigada.